A Amazônia é muito mais do que uma floresta. É um enigma vivo, um mundo de mistérios que fascina e desafia até os exploradores mais experientes. Com sua vasta biodiversidade, ela abriga criaturas extraordinárias, fenômenos inexplicáveis e segredos que permanecem escondidos nas sombras de suas árvores centenárias. Neste vídeo, embarque em uma jornada para descobrir 30 dos mistérios mais intrigantes da maior floresta tropical do mundo, onde a natureza e o desconhecido se encontram. Número 30. O encontro com a coruja gigante. Imagine-se caminhando pela floresta, sentindo o cheiro da madeira e ouvindo os sons dos pássaros. Agora imagine avistar uma coruja tão grande que suas asas poderiam rivalizar com as de uma águia. Foi exatamente isso que aconteceu com um caçador em sua caminhada. Ele viu a ave majestosa pousada em um poste de madeira e, por um momento, ficou em total descrença. A coruja, com sua plumagem densa e penetrantes olhos amarelos, parecia abraçar o poste, como se estivesse conectada a ele de maneira quase mística. Alguns teóricos sugerem que essas corujas podem ter origem em antigas lendas gregas, ligadas à sabedoria e à proteção. Outros acreditam que essas criaturas são guardiãs da floresta, protegendo-a de intrusos. Independentemente de sua origem, esse encontro nos lembra que o mundo natural está repleto de seres que ainda guardam segredos profundos. Número 29. O fantasma do rio. Em uma pequena vila na Indonésia, histórias de uma criatura estranha que vagava pelo rio começaram a circular. Com medo, os moradores evitavam o rio, temendo um encontro com o fantasma. Determinados a entender o que estava acontecendo, um grupo de jovens decidiu enfrentar o mistério. Equipados com paus, eles adentraram na floresta com coragem e apreensão. Após horas de busca, finalmente avistaram o ser. Um corpo alongado e negro, sem rosto ou olhos visíveis, e uma longa cauda serpenteante. Quando tentaram se aproximar, a criatura desapareceu em um piscar de olhos, como se nunca tivesse estado ali. A vila agora está dividida entre aqueles que acreditam que o fantasma voltará e outros que preferem evitar qualquer menção ao ocorrido. Esse evento nos lembra que a natureza ainda esconde mistérios que desafiam nossa lógica. Número 28. A aranha-pavão enigmática. Embora pequenas em tamanho, as aranhas-pavão são um espetáculo à parte. Com menos de 5 milímetros, esses aracnídeos se destacam por suas cores vibrantes e sua elaborada dança de acasalamento. Encontradas na Austrália, elas têm um abdômen colorido, que usam para atrair parceiros, realizando movimentos rítmicos quase hipnotizantes. Apesar de parecerem perigosas, são inofensivas para humanos, o que as torna ainda mais fascinantes. Muitos turistas e fotógrafos viajam para documentar esses pequenos dançarinos, que se movem como se fossem coreógrafos da natureza. Suas cores e comportamento peculiar nos mostram o quão impressionante pode ser o mundo, mesmo em suas formas mais minúsculas. Número 27. A criatura não identificada no México. Em uma pacata cidade do interior mexicano, a noite foi interrompida por um alvoroço. Moradores relataram a presença de agentes de um grupo secreto entrando na floresta. Curiosos, alguns locais os seguiram de longe, com lanternas tremendo em suas mãos. O que eles testemunharam deixou todos perplexos. Os agentes estavam examinando uma criatura incomum, sem rosto ou membros claramente definidos. Seu corpo parecia flutuar entre o tangível e o etéreo. Apesar da distância segura, os moradores sentiram o peso do mistério. Seria uma criatura deste mundo? Ou algo além da compreensão humana? Enquanto a natureza do ser permanece desconhecida, o encontro reforça as teorias de que os segredos mais profundos podem estar escondidos bem diante de nossos olhos. Número 26. Um milagre marítimo. Um pescador estava aproveitando um dia tranquilo em seu barco, navegando em águas calmas. De repente, algo incomum chamou sua atenção. Uma criatura escura com manchas espalhou o que pareciam ser asas sobre a água. O pescador, inicialmente alarmado, filmou a cena e pediu ajuda nas redes sociais para identificar o animal. Descobriu-se que era uma lebre do mar, um tipo de lula voadora que pode planear por curtas distâncias. Com sua aparência única, o animal é um lembrete das maravilhas do oceano, que ainda guarda espécies com habilidades e características surpreendentes. Número 25. Criaturas enigmáticas da floresta. Um fotógrafo de vida selvagem estava explorando uma floresta pouco conhecida quando avistou pequenos seres brincando entre as árvores. Pareciam cabritinhos, mas havia algo estranho. Não tinham rostos visíveis. Como se alimentavam? Como interagiam entre si? Movendo-se de forma ágil e saltitante, os pequenos seres pareciam saídos de um conto de fadas.
Intrigado, o fotógrafo capturou imagens, mas não conseguiu se aproximar. Cientistas que viram as fotos afirmam que podem ser mutações de espécies conhecidas, mas nada foi confirmado. Esses pequenos habitantes reforçam a ideia de que muitas florestas ainda são territórios inexplorados, onde a vida pode assumir formas que nunca imaginamos. Número 24. Os tesouros ocultos da Amazônia. Um pescador experiente resolveu se aventurar nas águas do rio Amazonas com um único objetivo: capturar um peixe maior do que qualquer outro que já tivesse fisgado. Após horas sem sucesso, ele estava prestes a desistir quando sentiu um puxão tão forte que quase perdeu a vara. Ele havia fisgado um bagre colossal, tão grande que o próprio pescador ficou dividido entre continuar ou soltar a linha. Com paciência e esforço, ele conseguiu trazer o peixe até o barco, ficando cara a cara com uma das maiores criaturas de água doce que já havia encontrado. Esse encontro foi uma prova de que a perseverança pode levar a grandes conquistas e grandes histórias para contar. Número 23. A descoberta curiosa do pangolim. Enquanto caminhava por uma floresta, um homem ouviu sons estranhos e decidiu investigar. Ele encontrou um pangolim, conhecido por suas escamas duras e hábitos noturnos, cavando freneticamente em uma parede de terra. O comportamento era tão fora do comum que ele ficou intrigado. Seria o animal guiado por algum instinto desconhecido? Estaria procurando abrigo, comida ou algo mais? Apesar do mistério, o homem decidiu não interferir, deixando a natureza seguir seu curso. Este encontro reforça a complexidade dos comportamentos animais, muitos dos quais ainda não compreendemos. Número 22. O gigante petrificado. Em uma caminhada turística por uma floresta antiga, um grupo de pessoas encontrou algo que parecia estar congelado no tempo. Uma cobra gigantesca, completamente petrificada. Seu corpo parecia real, mas rígido como pedra. A visão evocou imagens de eras passadas, onde criaturas de tamanhos descomunais vagavam pela terra. Seria uma preservação natural ou um artefato histórico? O mistério da cobra petrificada deixa claro que a natureza não apenas guarda segredos, mas também preserva histórias que desafiam o tempo. Número 21. O encontro com a centopeia gigante. Um homem que passeava com seu cachorro se deparou com algo que o fez parar de repente. Uma centopeia tão grande que parecia saída de um filme de ficção científica. Suas dezenas de patas moviam-se de maneira sincronizada, enquanto ela deslizava pelo chão da floresta. Embora inicialmente alarmado, ele decidiu não interferir e apenas observar a criatura, fascinado pela forma como ela se movia. Esse encontro destaca a vastidão do reino animal e como criaturas tão diferentes de nós podem parecer tanto assustadoras quanto fascinantes. Número 20. Encontro com um críptido amazônico. Durante uma expedição na vasta floresta amazônica, um explorador avistou algo que chamou sua atenção. Uma pequena criatura caída de costas, aparentemente inerte. Sem hesitar, ele pegou seu celular e começou a gravar, convencido de que havia descoberto algo extraordinário. A criatura tinha uma aparência peculiar, com um corpo pequeno e características que lembravam os relatos de seres mitológicos conhecidos como skinwalkers. O mais intrigante era a forma como parecia ter sido cuidadosamente escondida, como se estivesse tentando evitar ser encontrada. Enquanto ele capturava cada detalhe no vídeo, surgiam mais perguntas. Estaria a criatura viva? Seria parte de uma espécie ainda não catalogada? Esse encontro reforça a ideia de que a floresta amazônica continua sendo um repositório de mistérios insondáveis, escondendo seres e histórias que aguardam para serem revelados. Número 19. A criatura enterrada. Enquanto limpava uma praia repleta de lixo trazido pelas ondas, um homem fez uma descoberta inesperada. Ao remexer a areia, encontrou algo que, à primeira vista, parecia apenas mais um pedaço de plástico. No entanto, ao limpar o objeto, percebeu que se tratava de uma criatura incomum, com um corpo que lembrava o de um besouro gigante, mas adornado com apêndices semelhantes a tentáculos de polvo. O ser parecia algo saído de um filme de ficção científica. Intrigado, ele tentou determinar sua origem, mas a criatura permaneceu um enigma. Sua aparência alienígena levantou questões. Seria uma mutação ou parte de uma espécie desconhecida? Esse encontro reforça que mesmo lugares aparentemente comuns podem abrigar formas de vida extraordinárias, muitas vezes ocultas aos nossos olhos. Número 18. O peixe-gar da Flórida. Nas águas tranquilas de um lago na Flórida, o peixe-gar, um dos predadores mais rápidos e ferozes da região, demonstrou suas impressionantes habilidades de caça. Este peixe,
que possui uma mandíbula longa e semelhante à de um jacaré, usa sua velocidade para capturar presas como rãs, pequenos peixes e até crustáceos. Embora a maioria dos peixes-gar sejam de porte menor, o espécime avistado nesse dia era especialmente grande, medindo mais de 1 metro. Observá-lo em ação, atacando com precisão e rapidez, foi como assistir a uma coreografia subaquática. Sua existência serve como um lembrete da harmonia da natureza, onde até os predadores mais assustadores desempenham um papel vital no equilíbrio do ecossistema. Número 17. A descoberta do artefato misterioso. Nas profundezas de uma floresta isolada, um explorador encontrou um objeto peculiar que chamou a atenção por sua aparência inusitada. O artefato, que parecia um crânio humano, exibia dentes perfeitamente visíveis e órbitas oculares profundas. No entanto, seu formato alongado e as estranhas inscrições e desenhos gravados em sua superfície sugeriam uma origem incomum. Ele parecia pertencer a uma cultura perdida, ou talvez a uma espécie desconhecida. Os desenhos eram tão detalhados que levantaram hipóteses de que o artefato poderia ter sido usado em rituais antigos. A descoberta deixou especialistas intrigados. Seria uma peça de arqueologia ou algo totalmente fora do comum? Este achado nos lembra que as florestas não apenas abrigam vida selvagem, mas também histórias que remontam ao início da civilização, ou além disso. Número 16. O cogumelo gigante. Durante uma caminhada matinal pela floresta, um homem tropeçou em algo que imediatamente chamou sua atenção. Um cogumelo colossal, com mais de 20 centímetros de altura e quase 30 de largura. Sua coloração vibrante e textura sólida eram impressionantes, mas o que realmente chamou a atenção foi o tamanho descomunal. Especialistas que analisaram as fotos levantaram a hipótese de que o cogumelo poderia ser uma espécie remanescente de tempos pré-históricos, quando a flora e fauna da Terra alcançavam proporções gigantescas. Além disso, o cogumelo parecia ter um padrão de crescimento único, indicando que o solo da região tinha propriedades raras. Este achado é uma prova viva de que a biodiversidade da floresta pode surpreender até os mais experientes exploradores. Tópico especial: o gigante das águas amazônicas. As águas do rio Amazonas são lar de inúmeros répteis gigantescos, mas poucos encontros se comparam ao que Gon, um trabalhador de zoológico, vivenciou. Enquanto pescava em um pequeno barco, ele avistou algo que fez seu coração disparar. Um crocodilo tão grande que parecia uma sombra viva emergindo do rio. Com sua experiência no manejo de animais perigosos, Gon manteve a calma, observando a criatura de perto sem provocar uma reação agressiva. Ele conseguiu capturar uma foto que mais tarde viralizou, mostrando o tamanho impressionante do réptil. Estimado em mais de 7 metros de comprimento, o crocodilo parecia uma relíquia de um passado pré-histórico. Este encontro destaca a grandiosidade da Amazônia e o fato de que algumas de suas criaturas parecem desafiar o próprio tempo. Número 15. O peixe misterioso da Amazônia. Nas margens do rio Amazonas, um grupo de amigos fazia uma caminhada quando encontrou algo que parecia desafiar a lógica. Um peixe com uma cabeça estranhamente parecida com a de um elefante. O animal, com nadadeiras finas e um corpo alongado, movia-se lentamente pela margem. Intrigados, os amigos tentaram identificar a criatura, especulando se seria fruto de experimentos genéticos. Sua aparência surreal evocava tanto admiração quanto desconforto. Incapazes de entender sua origem, decidiram deixá-lo em paz, mas o evento os fez refletir sobre quantos outros segredos as águas da Amazônia ainda escondem. Número 14. O Nagual enigmático. Uma gravação viral mostrou uma criatura peculiar que parecia estar em um estado de sono profundo. Com feições faciais quase humanas e um corpo coberto por pelos grossos, ela lembrava o lendário Nagual, um ser mítico associado ao xamanismo em algumas culturas. Disse que os naguais são capazes de mudar de forma, assumindo aspectos humanos e animais. Para muitos, o vídeo parecia real demais para ser um truque. No entanto, céticos acreditam que poderia ser apenas uma pessoa fantasiada. A gravação alimentou debates sobre a existência dessas criaturas e até onde o folclore pode encontrar ressonância no mundo real. Número 13. O inseto alienígena. Um pescador, acostumado a surpresas nos rios da Amazônia, nunca imaginou o que encontraria naquele dia. Pendurado em uma folha, estava um inseto que parecia brilhar por dentro, como se houvesse energia elétrica correndo pelo seu corpo. Com uma coloração neon amarela e uma estrutura translúcida, ele parecia uma criação de outro mundo.
Até mesmo biólogos locais ficaram perplexos ao ver as imagens, incapazes de identificar a criatura. Este achado levanta questões sobre o quanto ainda não compreendemos da biodiversidade na Amazônia e como formas de vida, aparentemente alienígenas, podem estar mais próximas do que imaginamos. Número 12. O enigma aquático transparente. Durante uma pescaria no rio Amazonas, um homem fisgou algo que o deixou perplexo. Não era um peixe comum, mas uma criatura com uma aparência tão estranha que ele não sabia como reagir. Seu corpo tinha forma de peixe, mas sua pele era completamente translúcida, revelando um interior que lembrava pernas de centopeia se contorcendo. Além disso, a criatura possuía garras semelhantes às de um lagarto, tornando sua aparência ainda mais bizarra. O pescador, fascinado e desconfiado, tirou fotos e soltou o animal de volta ao rio, sem entender o que havia acabado de capturar. Até hoje, a identidade desse ser permanece um mistério, intrigando tanto cientistas quanto curiosos. Este episódio reforça o fato de que o mundo aquático esconde segredos que ultrapassam nossa imaginação. Número 11. A aventura com o lagostim gigante. O renomado aventureiro Jeremy Wade, conhecido por suas expedições a lugares remotos, embarcou em uma missão emocionante: encontrar um lagostim gigante nos rios da Amazônia. Após horas de buscas em águas turvas e perigosas, sua equipe avistou algo enorme no fundo do rio. Com cuidado, eles puxaram a criatura com as mãos nuas, revelando um lagostim com proporções muito além do normal. Medindo quase 50 centímetros de comprimento, o crustáceo era um verdadeiro gigante. Para estudar melhor sua espécie e monitorar seu comportamento, a equipe implantou um microchip no animal antes de devolvê-lo ao habitat. Essa prática não apenas garantiu a segurança da criatura, mas também ajudou a coletar informações importantes para preservar a biodiversidade da região. Essa descoberta destaca a importância de equilibrar curiosidade científica com conservação ambiental. Número 10. A lenda da anaconda amazônica. Durante uma expedição fotográfica no coração da Amazônia, um turista teve um encontro que jamais esqueceria. Enquanto atravessava um riacho, avistou uma anaconda gigantesca deslizando lentamente pela água. Estimada em mais de 15 metros de comprimento, a serpente parecia dominar o ambiente, movendo-se com uma graça assustadora. O homem, fascinado e aterrorizado, manteve uma distância segura enquanto gravava o momento. A filmagem gerou debates acalorados nas redes sociais. Alguns acreditavam que se tratava da maior anaconda já registrada, enquanto outros sugeriam que ela poderia ser uma lenda viva, como as histórias do monstro anaconda contadas por tribos locais. De qualquer forma, esse encontro ressalta a grandiosidade e os mistérios das criaturas que habitam a maior floresta tropical do mundo. Número 9. O guardião da floresta. Em uma noite escura e silenciosa, um grupo de amigos caminhava por uma floresta quando foi interrompido por sons estranhos. Curiosos e um pouco apreensivos, decidiram investigar a origem dos barulhos. De repente, uma figura magra e alta surgiu das sombras. A criatura tinha uma aparência etérea, quase como se não pertencesse a este mundo. Apesar de sua forma ameaçadora, parecia mais interessada em afastá-los do local do que em atacá-los. O grupo permaneceu imóvel, observando a criatura desaparecer tão rapidamente quanto havia surgido. Este encontro alimentou histórias de que a floresta possui guardas, seres misteriosos encarregados de proteger suas profundezas de invasores. Embora ninguém saiba ao certo o que encontraram, a experiência deixou os amigos com uma mistura de medo e reverência. Número 8. O monstro misterioso. Relatos de uma criatura gigantesca com uma aparência fora do comum começaram a surgir em uma região remota. Descrita como semelhante a um urso, mas com proporções descomunais e uma forma incomum de se locomover, a criatura parecia arrastar a parte inferior do corpo, como se estivesse ferida. Moradores locais relataram ter avistado o ser vagando pela floresta, aparentemente procurando abrigo ou tentando evitar predadores. Algumas teorias sugerem que pode ser uma espécie não identificada, enquanto outros acreditam que seja um animal conhecido, mas com deformações ou doenças. Seja qual for a verdade, a visão dessa criatura alimenta o fascínio pelos mistérios que ainda existem no reino animal. Número 7. O Homem-Besta. Em uma área isolada da floresta, caçadores em busca de cervos tiveram um encontro que abalou suas crenças. Entre as árvores, surgiu uma figura imponente, com um corpo peludo semelhante ao de um urso e chifres que pareciam sair de sua cabeça. Ao se levantar sobre as patas traseiras, revelou dentes afiados e garras que podiam rasgar até as mais resistentes cascas de árvores.
Os caçadores ficaram paralisados, observando enquanto a criatura desaparecia silenciosamente na mata densa. Tribos indígenas da região afirmam que este ser é conhecido como El Hombre Bestia, uma entidade que protege a floresta contra invasores. Considerado tanto uma lenda quanto um guardião espiritual, sua presença adiciona mais uma camada de mistério à Amazônia. Número 6. O cripoide da fazenda. Em uma manhã tranquila em sua fazenda, um agricultor encontrou algo que o deixou intrigado. No chão, entre a grama, estava uma pequena criatura coberta de pelos grossos. Sua forma lembrava a de um recém-nascido, mas com características que desafiavam explicações. Sem saber como lidar com o achado, o fazendeiro fotografou o ser e pediu ajuda online para identificá-lo. As teorias variaram desde mutações genéticas até seres híbridos. Enquanto a origem da criatura permanece incerta, ela destaca como até os ambientes mais familiares podem esconder surpresas que desafiam nosso entendimento. Número 5. A lenda da ilha. Enquanto navegavam em busca de peixes, um grupo de pescadores encontrou algo que os fez interromper imediatamente sua atividade. Um crocodilo colossal, maior do que qualquer um já visto. Medindo aproximadamente 7,5 metros, o réptil estava descansando em uma pequena ilha, seu corpo parcialmente submerso na água. O mais curioso era sua barriga protuberante, sugerindo que havia engolido algo grande. Temendo um ataque, os pescadores optaram por manter distância e registrar o momento com câmeras. Esse encontro fortalece as lendas de que criaturas de proporções lendárias habitam as águas da Amazônia e que muitas delas permanecem longe do alcance humano. Número 4. O gigante gentil da Amazônia. Durante uma expedição, um explorador encontrou uma visão rara. Uma enorme cobra descansando nos galhos de uma árvore. Sua cauda era tão longa que se estendia para outras árvores próximas, criando um espetáculo de poder e serenidade. O explorador ficou maravilhado com o tamanho e a beleza da criatura, que parecia completamente pacífica. Felizmente, o animal não demonstrou agressividade, permitindo que ele observasse por um longo tempo antes de se afastar. Este encontro serve como um lembrete de que, mesmo entre os maiores predadores, a natureza pode revelar momentos de calma surpreendente. Número 3. O dragão rastejante. Uma câmera escondida em uma área remota registrou algo que deixou especialistas intrigados. O vídeo mostra um réptil que se parecia com uma mistura de cobra e dragão, com um corpo rosado que se movia como o de uma serpente e feições que lembravam as de criaturas mitológicas. O animal deslizou graciosamente por terrenos montanhosos. Muitos se perguntam se este seria um espécime raro ou talvez uma espécie desconhecida prestes a ser descoberta. A gravação despertou curiosidade e especulações, mostrando como ainda há muito a aprender sobre o mundo natural. Número 2. O retorno do mamute lanoso. A ideia de que os mamutes lanosos desapareceram há milhares de anos parece incontestável, mas um encontro recente pode desafiar essa crença. Durante uma expedição fotográfica em uma região remota, um fotógrafo encontrou algo que o deixou sem palavras. Um pequeno elefante com uma densa camada de pelos cobrindo todo o corpo. A criatura tinha características tão semelhantes às dos antigos mamutes que parecia ter saído diretamente da Era do Gelo. Intrigado, o fotógrafo observou o animal por vários minutos, registrando o máximo de imagens possível antes de o pequeno se afastar para a floresta. As fotos geraram uma enorme discussão online. Alguns acreditam que este poderia ser o resultado de experimentos científicos para ressuscitar espécies extintas, uma ideia que já vem sendo discutida entre geneticistas. Outros teorizam que a criatura pode ser uma espécie moderna adaptada ao ambiente ou até mesmo um remanescente de uma linhagem desconhecida. Seja qual for a explicação, a visão deste mini-mamute reacende a curiosidade sobre as possibilidades da ciência e os segredos que ainda podem estar escondidos em nosso planeta. Número 1. O acrobata das folhas. Ao pisar em seu quintal para uma caminhada matinal, um homem se deparou com uma cena inacreditável. Algo pequeno, e com a aparência exata de uma folha seca, estava realizando acrobacias. Inicialmente, ele achou que era apenas uma folha ao vento, mas ao olhar mais de perto, percebeu que o objeto se movia de forma deliberada, girando e saltando de maneira incrivelmente coordenada. Fascinado, ele começou a gravar o espetáculo. O acrobata tinha a textura e cor de uma folha comum, mas se movia como nenhum inseto conhecido. Suas piruetas e movimentos complexos pareciam coreografados, como se fosse um artista em uma performance. As imagens rapidamente viralizaram, com espectadores de todo o mundo sugerindo teorias sobre o que poderia ser.
Alguns acreditavam que se tratava de uma espécie ainda não descoberta, enquanto outros especulavam que poderia ser uma forma de camuflagem avançada de algum inseto. Independentemente de sua origem, o pequeno ser capturou a imaginação de todos que assistiram ao vídeo. Este encontro ressalta a infinita criatividade da natureza, que constantemente nos surpreende com novas formas de vida e comportamento. O que mais poderia estar escondido nas profundezas da Amazônia ou mesmo em nossos quintais? Este acrobata nos lembra que há maravilhas esperando para serem descobertas a qualquer momento. A Amazônia, com sua imensidão e diversidade, é um baú de mistérios que nos desafia a repensar o que sabemos sobre o mundo natural. Desde criaturas mitológicas até fenômenos inexplicáveis, cada encontro é uma janela para o desconhecido. Você teria coragem de explorar esses segredos? Qual desses mistérios mais te intrigou? Deixe sua opinião nos comentários. E até a próxima aventura no coração da natureza.